Trump concede perdão a Ross Ulbricht, fundador da Silk Road e ícone do Bitcoin. Então tem que entender qual que é o sentido dos bitcoinheiros, né? E dos libertários pelo mundo ficarem animados com a libertação de Ross Ulbricht e o que ele fez ao longo desses anos, qual foi a contribuição dele. O presidente Donald Trump anunciou nessa terça um perdão para Ross Ulbricht, encerrando a prisão de mais de uma década, 12 anos que ele está preso, fundador do Silk Road. Um perdão total e incondicional. Isso é interessante, porque ele não comutou a pena, e sim perdoou o Ross Ulbricht, né? Retuitei o que Trump falou. Eu acabei de ligar para a mãe de Ross Ulbricht para deixá-la sabendo, né? A honra de libertar essa pessoa, né, que é o Ross, que me apoiou de forma tão feroz e tudo mais, né? Então ele concede o perdão para Ross e ele acaba xingando aqui o outro partido, né? Depois vocês traduzam isso tudo e veja, foi uma prisão ridícula, 40 anos, 2 sentenças de prisão perpétua, mais 40 anos, é ridículo, né? Então vamos ver o que de fato Ross Ulbricht fez e por que isso é importante para o Bitcoin. E isso uma das promessas de campanha, né, de Trump. Disse que ia libertar o Ross no primeiro dia. Não aconteceu no primeiro dia, veio no segundo dia, mas veio de forma muito interessante aqui a libertação de Ross Ulbricht, né, pela noite de ontem. Então aqui, Ross saindo da prisão, já não é mais um garoto, já tem 40 anos, né? Ele foi preso com 28 anos, aqui já tá um pouquinho mais velho, saiu aqui com a sua plantinha e a cara de felicidade é maravilhosa, né? Dá pra ver a expressão, provavelmente ele deveria estar chorando porque é algo que ele não esperava. O cara pegou 2 prisões perpétuas. Além disso, mais 40 anos. Se ele nascesse novamente e conseguissem descobrir através de coisas mágicas por aí que a alma dele voltou, ele ia continuar na cadeia por mais uma vida e outra vida de 40 anos, né? Então ele não tinha a expectativa nem de pedir aquela liberdade condicional, nada. Ele estava lascado todo. Então foi uma prisão muito forte e muitos dizem que foi além do que o crime deveria ter sido dado e por ele representar o Bitcoin foi uma das primeiras pessoas a, de fato, popularizar o Bitcoin no mundo. É um movimento libertário, talvez ele não devesse pegar isso, né? E aí a mão dura da justiça veio no sentido de que se você quiser fazer alguma coisa anti-Estado, ante as nossas garras, aí sim você vai ver a pancada que a gente dá em você, né? Então é uma forma de desestimular qualquer pessoa que tentasse criar alguma coisa nesse sentido, porque ele era um traficante, né? Um traficante de drogas, né? Segundo a acusação. Então, traficantes não pegam esse tipo de pena. 2 prisões perpétuas, mais 40 anos, pegam penas diferenciadas e têm liberdade condicional e podem se reabilitar. Ele não teve nem esse tipo de apelação, né, durante o seu julgamento. Ele disse que, olha, eu sei que eu estraguei a minha vida e a oportunidade da minha família e tudo mais, deixei todo mundo decepcionado. Eu sei que vocês vão tirar a minha liberdade, mas pelo menos deixe eu envelhecer fora da prisão, né? Nem isso foi concedido e a juíza, ela bateu com força mesmo e disse que ele não era diferente de nenhum traficante comum e tudo mais. Merecia tudo aquilo que estava acontecendo com ele, além da ganância que ele tinha, né? Claro, foi um jovem ganancioso, a gente vai ver a história dele, mas vamos ver se ele merecia realmente tudo isso. Elon Musk postou um coraçãozinho, né? Porque era o desejo aí de toda a população que ele fosse libertado. Quem é Ross Ulbricht, criador do site da Dark Web ligado ao Bitcoin, que pode ser solto por Trump? De fato, já foi solto. Então, ele tinha ideias libertárias e ele queria criar um site que as pessoas pudessem negociar sem passar por controle jurisdicional, né? Sem controle governamental e tudo mais. Um site de liberdade. E aí ele começou a pensar nesse site. E na Dark Web, óbvio, você utiliza o browser Tor, né? Então fica, olha, não está na internet comum, agora é aqui algo que não conseguimos rastrear e tudo mais. Então lá ele conseguiu desenvolver esse site. Ele é um físico, né? Um estudante de física, ele terminou a sua faculdade e conseguiu criar aí esse site. Só que, vamos negociar esse site? Vamos. Se ele é um site de liberdade, a gente não pode usar uma moeda governamental que pode ser bloqueada e rastreada. O que a gente faz? Isso foi lá em 2011. E o Bitcoin já existia, o Bitcoin existia desde 2009. Só que ninguém sabia sobre Bitcoin ainda. O Bitcoin era muito pequeno. Quando ele descobriu sobre Bitcoin, ele falou, poxa, então nós temos um site agora que as pessoas podem negociar o que quiserem. Nós temos uma moeda que ninguém consegue rastrear. Essa era a interpretação à época, né? O Bitcoin ainda era muito incipiente, novo, ninguém sabia a análise on-chain e tudo mais. Então vamos utilizar Bitcoin para fazer as negociações. E o site dele, olha só, vendia dorgas, vendia aqui matinhos de fumar, vendia moeda, pastilhas que deixam você muito maluco, entre outras coisas, né? Então você conseguia comprar essas coisas aqui dentro do site. Mas não somente isso, era um site de compra e venda de qualquer coisa, era como se fosse um grande mercado livre, mas era tão livre que não tinha restrições para você vender qualquer coisa. Inclusive, teve uma época em que um dos moderadores entrou em contato com ele, um dos moderadores do site, perguntando, olha,
tem um cara aqui querendo comprar, querendo vender um rim, o que a gente faz? E ele, pô, eu não vou ser a pessoa que vai dizer não e colocar uma censura no site, então deixa ele vender o rim dele aí. Ele só queria que a regra era clara, você não pode vender coisas que prejudiquem outras pessoas, né, que façam mal a terceiros, e nem transações que envolvam violência, né? Você não pode vender alguma coisa que vai ter violência. Então tinha aqui livros, tinha até CD do Michael Jackson aqui, né? Então tinha tudo dentro desse site. Era um mercado livre mesmo. E a moeda utilizada para pagamento, você veja aqui, 9,73. 9 o quê? 9 Bitcoin 70 para você comprar as coisinhas aqui dentro, ó. 1 Bitcoin,69. Então, era muita coisa que você poderia comprar com o Bitcoin. E o Bitcoin não valia nada. Veja, gente, você pagava... Não vou falar, eu não sei, né, o preço dessas coisas. Mais um CD do Michael Jackson aqui, a discografia. 2 bitcoins inteiros para você comprar a discografia do Michael Jackson. Naquela época, em 2011, o Bitcoin bateu 1 para 1 com o dólar. Estima-se que 9 milhões e meio de bitcoins, ou seja, quase todos os bitcoins na época, né, que estavam em circulação. Na época já tinha 11 milhões em circulação, um pouco mais de 11 milhões, né? No primeiro halving bateu 11 milhões. Então ali, quase todos os bitcoins passaram por dentro da Silk Road, né? Não... Tinha gente, claro, guardava nas carteiras, mas as pessoas ficavam negociando, então chegou a passar mais de 9 milhões e meio de bitcoins dentro desse site. E aí ele negociava de tudo lá. Bom, então já entendemos aqui o que ele fazia e no início ninguém queria comprar nada, ele desenvolveu o site e tudo mais, mas como que a gente vai achar compradores? E aí que ele teve uma ideia, vamos vender cogumelos mágicos. Então ele alugou um galpão afastado da sua casa, obviamente, começou a cultivar uns cogumelos mágicos aí, e aí ele entrava nos fóruns de cogumelos, né? Olha, plantadores de cogumelos, vocês já ouviram falar do site Silk Road? Lá é bacana, lá você pode comprar aqui com Bitcoin, e aí começou a popularizar, e obviamente, a popularização de um site onde você paga com uma moeda irrastreável à época, né? Olha, tem aquele sentido de anonimato e privacidade, muita gente começou, de fato, a vender as falcatruas lá dentro, né? Só que isso começou a aumentar de uma forma gigantesca, como vimos, 9 milhões e meio de bitcoins passaram por lá, ele ganhava 6% sobre cada transação. Então ele começou a acumular muito bitcoin lá dentro. Só que com essa acumulação de bitcoin, também veio a acumulação de problemas, porque o site foi crescendo e ganhando proporções estratosféricas, né? Era muita gente negociando. E essa atenção que ele recebeu por parte das pessoas que queriam comprar, também teve uma atenção por parte dos órgãos do governo, né, que tentavam pegar ele de alguma maneira. Então todo mundo começou a ficar atento em relação ao site dele, que durou de 2011 a 2013, conseguiu durar por 2 anos, né, e Silk Road significa Rota da Seda. Lembra da Rota da Seda? Os caminhos das Índias para a China e tudo mais, né? Então a Rota da Seda era o site aqui de comercialização dele, que também comercializava as DOR aqui. E aí, teve problema porque ele fazia tudo sozinho, ele tinha medo de colocar funcionários para trabalhar, né? Poxa, esse site aqui não dá. Só que começou a chegar num nível que ele precisava contratar pessoas. Então os usuários mais ativos do fórum, ele começou a contratar, olha, você pode ser moderador, você consegue fazer a programação, isso e aquilo. Então ele começou a contratar funcionários para dar conta de tudo isso. E ele tinha uma namorada, a Júlia. E ele começou a falar para a Júlia, olha, Júlia, o negócio é o seguinte. E a Júlia começou a ficar preocupada. E aí a Júlia abriu o bocão. Olha a namorada. A namorada contou para uma amiga que certamente ficou muito enciumada com a história, né? Ver o rapaz ganhando dinheiro. E postou logo no Facebook. Olha, governo, vocês não têm interesse em dar uma olhadinha no site da Silk Road feito pelo meu querido amigo Ross? O Ross ficou desesperado. Conseguiu apagar essa postagem. Mas apagou da vida dele também a namorada, né? Largou da namorada, ficou desesperado. Oh, minha nossa, vou ser preso desse tipo de coisa. E aí ele continuou lá trabalhando e tranquilão. Bom, ele ficava com medo, né, preocupado e tudo mais. Teve esses funcionários que ele começou a arrumar. Já falamos sobre essa venda de rins aqui que ele deixou. Só que quando isso começou a aumentar, ele criou um codinome aqui, né? Um outro usuário, o Verity Jones, aqui disse, olha, você não pode usar seu nome, coloque um nome diferente. Então ele adotou o nome de Dread Pirate Roberts, né? Então é um personagem de um filme, A Princesa Prometida. Então ele se tornou o Dread Pirate, que todo mundo queria pegar, né? Uma lenda aí, uma lenda do crime nos Estados Unidos. Bom, e para justificar o tempo constante em que ele passava na frente do computador, né, trabalhando com isso, ele dizia que ele era trader de criptomoedas, não, trader do mercado tradicional, que ele ficava olhando gráficos, né, então essa era uma das formas dele fazer isso. Ele tinha uma vantagem ainda, trabalhava em uma livraria, então quando haviam pedidos à época que ele vendia os cogumelinhos mágicos, ele já colocava tudo ali dentro dos saquinhos que ele já tinha, né, dos envelopes,
Tava tudo tranquilo. O site cresceu bastante, ele não vendia essas drogas pesadas que estavam vendendo lá, mas ele ganhava comissão em relação a isso, e vendia de tudo. Ele tinha até um desejo, chegar a $1 bilhão antes dos 30 anos, né? Ele tinha aí 28 anos, então ele tinha uma ganância em relação a isso. Bom, entretanto, em 2012, um usuário chamado Noob começou a publicar lá nos fóruns da Silk Road. Vocês estão gostando, galera? Se vocês estiverem gostando, deixa um likeão aí, só pra gente saber se você está gostando dessa matéria, porque é sensacional, matéria que virou um filme mesmo, porque a vida do cara foi sensacional. E o reviravolta que a gente vai entender aqui é muito mais interessante do que tudo isso que ele já criou. Então ele tinha ideias libertárias, queria criar esse site, conseguiu criar, mas o site começou a fazer muitas coisas falcatruas, e ele começou a ficar muito rico, obviamente, né? Muito Bitcoin. Bom, e aí esse Noob aqui, um usuário, começou a entrar em contato com ele, dizendo, olha, eu sou um grande TARFI de DOR e tenho contatos dentro da agência de regulação dos Estados Unidos nesse setor aí, e eu posso te ajudar com o seu sumiço, porque eles estão te investigando, então eu vou dar pistas para você aqui, só me pagar. Então ele começou a se proteger com a ajuda desse Noob. E o que aconteceu? Tinha um funcionário chamado Kurtz. Esse funcionário era moderador do site, mas ele comprava dorgas lá também. E um dia ele fez uma encomenda de uma dorga aqui. Chegou na casa dele. Quando chegou na casa dele, a polícia levou a dorga lá. Aí ele foi preso. Nisso que ele foi preso, desapareceu, obviamente. Só que algum tempo depois, o Ross ficou preocupado. Cadê o funcionário Kurtz? E ele notou que havia desaparecido $350 mil em bitcoins de dentro dos fundos da Silk Road. Falou, pô, o cara me roubou. Eu quero saber onde está o cara. E esse Noob, ele ajudou, né? Ele falou assim, olha, o Ross pediu, olha, eu quero ajuda para encontrar o Kurtz, que desapareceu com o dinheiro aqui. Se você me pagar, o Noob falou, que é esse rapaz que era um traficante com contatos no governo. Se você me ajudar, se você me pagar, eu vou achar o cara para você. Ele falou, tá bom. Só que aí passou um tempo, minha nossa, o Noob respondeu dizendo que, mostrando uma foto com o Kurtz morto. Ó, tá aqui, ó, achei o cara. Ele falou, putz, era isso? É isso mesmo. Então quem assistiu o filme entende essa parte do que aconteceu. Ele pagou o rapaz, né, ele prometeu, mas o outro ajudante dele falou assim, tudo bem, mas isso manda uma dica para todo mundo que trabalha para você, que isso aí não pode acontecer, né? O cara faleceu. E aí o Ross ficou preocupado, viajou, foi tentar esfriar os ânimos, mas continuou com o site lá. O site chegou a negociar $2 milhões por mês, $2 milhões por mês, o que rendia muita comissão para Ross, que ganhava lá os 6%. Inclusive, em uma conversa com o Vart Don, ele disse que gostaria de ter esse $1 bilhãozinho, porque estava dando muita grana. Gente, depois vocês vão ver quantos bitcoins o governo americano tem que são de Ross aqui, né? Bom, e aí o que aconteceu? As investigações começaram. A polícia não achou nada. Sabe quem achou? A Receita Federal. Receita Federal, gente. Você quer comprar bitcoinzinho escondido? Os caras estão de olho. Não tem jeito. A Receita Federal é o órgão mais eficiente do mundo, em todos os lugares do mundo. Então aqui, o Gary Alford, da Receita Federal Americana, ele foi pesquisar como começou a Silk Road, porque ele queria dinheiro, pô, tô negociando lá, eu quero meu dinheirinho aqui, minha parte. Então, ele tentou rastrear para onde ia esse dinheiro, de onde passava. E aí ele começou a pesquisar. No início, como que começou? Começou falando de mushrooms, né, dos cogumelos. Então vamos procurar cogumelos. E achou postagens antigas sobre cogumelos e começou a pesquisar nos fóruns e achou postagem nos fóruns lá do início da Silk Road de 2011 falando sobre, olha, vocês já ouviram falar da Silk Road? Lá vende cogumelo. Então ele começou a fazer ligação e viu que o mesmo usuário começou a postar em vários fóruns, inclusive no site Bitcoin Talk, né, que é um site criado por Satoshi Nakamoto para falar sobre Bitcoin. Então no próprio site do Bitcoin, eles começaram a falar sobre isso. Olha, tem o site Silk Road, vai lá, tudo mais. E aí chegou à conclusão, né, fazendo essas buscas, ele deu a carteirada, eu sou da Receita Federal, sites, me passem aí quem que é esse cara. Passa o nome e passa o e-mail. Acharam o e-mail Frost, né, Frost, que também não levava nada. Entretanto, em uma das postagens que ele havia feito, ele pedia para alguém trabalhar para ele, olha, quem quiser trabalhar para mim, mande um e-mail para Ross. Aí ele colocou o e-mail pessoal dele do Gmail, né, colocou Ross Ulbricht. Foi nisso que ele se lascou, em um e-mail, em uma postagem dentro do site Bitcoin Talk, lá em 2011. Então foi dessa maneira que descobriram que era o Ross. Então as pistas começaram a ligar a ele, e aí veio o FBI junto com sua expertise, né? E chegaram à conclusão de onde está hospedado esse site. Estava lá na Islândia. E aí diz que até passou pelas emendas dos Estados Unidos, né? A quarta emenda lá, que tem que ter um julgamento e tem que ter um processo justo para que as provas possam ser obtidas, mas conseguiram descobrir que era lá na Islândia, né? Então disseram que foi um bug no site, que o próprio FBI conseguiu descobrir através de um bug no site que era hospedado na Islândia.
suspeito. Conseguiu achar aí onde que era o servidor. E aí eles ficavam monitorando. Qual foi a última vez que ligaram? E descobriram que era na cidade tal, dentro de um café. Mas não tinha como chegar nisso. Só que eles continuaram monitorando e os agentes do FBI já estavam no encalço de Ross porque já haviam descoberto o nome dele através do cara da Receita Federal, né? Então fizeram toda essa investigação. Até que um dia Ross saiu de casa, os agentes foram atrás dele e veio a notícia, olha, ele está logado. Só que tem mais uma coisa que deveria ser feita. Como que nós vamos pegar esse cara e comprovar que é ele? E se ele fechar o computador? E se ele não tiver logado? Então espera ele ficar logado e a gente dá um jeito de pegar. Ele entrou dentro da biblioteca para fazer o seu trabalho, né? Estava lá trabalhando e os agentes começaram a simular uma discussão, né? Uma briga. Nisso que ele olhou, que é uma briga dentro de uma biblioteca, né? Um ambiente silencioso, o policial pegou o computador dele e já tirou para ele não fechar, né? Para ele não fechar o site e para ver o que tinha de fato ali dentro, né? Para não precisar de senha novamente depois, se ele não desse a senha. Além disso, um outro policial segurou os braços dele, né? Para que ele não pegasse o computador de volta. Então foi aí que Ross caiu a casa para o Ross, lá em 2013. Esse jovem acabou se lascando todo. Então, a história de Ross foi essa. E ele pegou essas duas prisões perpétuas mais 40 anos, o que, na minha opinião, é muito grave. Sobre a questão da morte do Curtis ali no meio, era fake, era falsa. Quem fez uma falcatrua foi o rapaz, ele criou uma foto falcatrua, né? E muita gente na época dizia, olha, ele mandou matar a pessoa lá e tudo mais. Ele não mandou fazer isso. Mostraram pra ele que havia falecido lá a pessoa, mas era fake também, então ele não podia ser condenado em relação a isso. E muita gente disse que ele é um assassino, mas nunca foi. Entretanto, sobre a acusação dele ser um vendedor de dorgas, no começo ele vendia os cogumelos do sol, mas ele era um gestor desse site de liberdade. E aí a comunidade bitcoinheira apoia ele, por quê? O Bitcoin só é Bitcoin porque ele no início colocou o Bitcoin na rota do mundo inteiro, né? Todo mundo utilizava aí para fazer suas compras dentro desse site. Então movimentou muito o Bitcoin e deu um uso de fato depois das compras das pizzas lá em 2011 por Lazo Haniak e tudo mais, né? Que a gente já sabe essa história. Então foi bem interessante aí, tem muito mais coisas sobre isso. E agora as coisas mais legais acontecem no final. Lembra que o Curtis havia desviado $350 mil, né, da conta de Bitcoin? Quando o FBI e a Receita Federal começou a investigar para onde havia ido esse dinheiro, descobriu-se que foi o próprio policial da batida que havia desviado esse dinheiro. Então, quando pegaram o Curtis comprando a falcatrua chegando na casa dele, pegaram o notebook dele e desviaram o dinheiro, gente. Desviaram o dinheiro ali mesmo. Foi um absurdo. Então, o próprio policial é que desviou o dinheiro. E esse policial é o Noob. O Noob, lembra do Noob que a gente falou no início da história? Então o Noob falou, olha, eu sou um grande traficante com contatos dentro da promotoria, aqui do DEA, então vou passar você como fugir disso. Então foi o próprio Noob que havia desviado esse dinheiro da pessoa que ele havia preso e que fez aquela montagem da foto dizendo que o rapaz estava morto. Mas na verdade ele só queria mais dinheiro, então ele roubou 2 vezes aí a pessoa. E aí foram 2 policiais que fizeram essa falcatrua, né? Um já tinha pegado o laptop do Curtis, os 350 mil, e a outra falcatrua lá foi do próprio Noob lá fazendo isso, né? Então foi bem interessante que eles levaram mais de $700 mil em Bitcoin naquela época. Hoje são bilhões e bilhões de dólares, né? Então aqui o moderador era um grande falcatrueiro. Quando o site estava aberto, os policiais aproveitaram para retirar todo esse dinheirinho. E essa é toda a história da Silk Road até então. O que vocês acharam disso tudo? Eu achei bem interessante. E hoje que ele acaba de sair, alguém da comunidade, não se sabe quem, acaba de enviar um presente para Ross. Alguém doou um Bitcoin para o Ross Support Fund, né? Porque ele tem uma comunidade, ele tem um fundo. A mãe dele, quando ele foi preso, começou uma luta, a luta de uma década, e ela vai em todas as conferências Bitcoin, ela conhece todo mundo, ela tenta deixar o nome do Ross sempre à tona para falar sobre as questões de liberdade, né? E o Ross sempre postou em relação ao Bitcoin mesmo durante seu tempo de prisão, né? As pessoas através dele postam as coisas na internet e tudo mais. Então o Ross, ele acaba de ser libertado e foi uma história emocionante aqui. Eu fiquei muito feliz com isso. Achei que, poxa, se você cria um site, se você é um traficante, você tem um julgamento justo e você pega a sua pena, simples. Agora pegar 2 prisões perpétuas, a mão do Estado foi muito rigorosa em relação a isso, querendo mostrar às pessoas, olha, nunca mais façam o que ele fez, porque se você fizer, não tem perdão. Isso, tipo, de sair do sistema, não tem jeito. E hoje a gente vê que é o oposto, né? Claro, você não pode fazer isso ainda, mas agora é o próprio Estado que está adotando Bitcoin. E muitos desses Bitcoins, os 70 mil Bitcoins que pertenciam a Ross, hoje são reserva dos Estados Unidos. Os Bitcoins dos Estados Unidos são de Ross. Então hoje, quando Trump diz queremos ter uma reserva estratégica de Bitcoin e vamos segurar os Bitcoins que nós já possuímos, esses Bitcoins são de Ross. Esses Bitcoins eram da Silk Road, né? E hoje ele sai com a mão na frente e outra atrás, mas não
somente uma mão na frente e outra atrás, ele sai com um bitcoinzinho que acabaram de doar para ele. Então, tomara que ele tenha felicidade no resto de sua vida, né? Perdeu a juventude, agora pode ter uma nova opção aí de vida. Um abraço, um beijo, um queijo, deixa um like aí nessa querida notícia.